Maravilha, meus amados. Sucesso esse exercício. Isso aí é para começar bem, hein? Isso aí é para espantar o sono, se é que vocês ainda estão com sono nessa hora da manhã, né? Pelo amor de Deus. Meus amados, é o seguinte: a ideia aqui é a gente perceber que quanto maior for a altitude, quanto maior eu tiver nessa tabela aqui, né, que é a minha tabela de altitude, o que eu vou ter? Eu vou ter uma pressão menor. E se a minha pressão é menor, olha só, eu vou diminuindo a minha pressão, percebam, quanto maior é a altitude. E se a minha pressão é menor, a temperatura de ebulição da água vai diminuindo, tá? Então, olha só, se eu pegar São Joaquim, em Santa Catarina, eu estou falando de 1.360 metros de altitude. Se eu confrontar com, olha só, Guaraciaba do Norte, no Ceará, eu estou falando de 933 metros. Então, o que acontece aqui? Olha só, a temperatura de ebulição da água em São Joaquim vai ser menor do que em Guaraciaba, porque São Joaquim tem uma altitude maior, logo a pressão lá é menor, então eu tenho uma temperatura de ebulição menor. É mais fácil ferver a água em São Joaquim, demanda menos energia térmica do que em Guaraciba do Norte. Alternativa correta, alternativa C, lá na página 6, esse exercício para vocês, tá? Pessoal, agora a gente fala um pouquinho do diagrama de fase em si, né? O que é o diagrama de fase, tudo bem? Então, assim, o diagrama de fase, meus amados, eu vou ter um gráfico pressão por temperatura, tá? Pressão no eixo Y e temperatura no eixo X, geralmente é assim, tá? 90% dos casos é feito dessa forma. E o que acontece? Esse gráfico, ele vai mostrar para mim, num par pressão-temperatura, se a substância está no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Tá? Então, você vai ter áreas aqui relacionadas ao estado sólido, líquido e gasoso. Ok? O que vai acontecer? Percebam o seguinte, tem um ponto bem específico aqui, ó, que é uma configuração única de temperatura, com uma configuração única também de pressão, onde eu tenho as três áreas numa intersecção. Tá? Então, o que acontece? Esse ponto é o que a gente chama de ponto triplo. Eu consigo verificar os três estados físicos simultaneamente. Tá? Percebam o seguinte, meus amados: cada substância química, cada substância que eu for analisar, vai ter um ponto triplo diferente. Tá? Então, você tem um ponto triplo específico para o ciclo hexano, conforme a gente viu no vídeo inicial. Você tem um ponto triplo específico para a água e por aí vai. Tá? Então, é assim que você analisa o seu gráfico de diagrama de fase. Você pega uma temperatura, você pega uma pressão e você vê em que área cai. Se cai na área sólida, líquida ou gasosa. Tudo bem? Por exemplo, ó, o que nós temos aqui? Alguns exemplos de diagrama de fase. Então, percebam só. Essa área aqui, ó, é uma área do estado gasoso, área de vapor. Tá? Daqui para frente, eu tenho uma área de gás. Tá? Então, até aqui é fácil voltar para o estado líquido, daqui para frente não é tão fácil, tudo bem? A maioria das substâncias tem um diagrama de fase dessa forma, um ponto triplo, uma subida aqui, ó, uma curva de fusão desse estilo, que sobe, né? E sólido, líquido e gasoso nessa configuração. A água, por exemplo, que eu comentei com vocês que tem uma curva de fusão decrescente, olha só, o que acontece? Você tem a fase líquida aqui, a parte sólida um pouco menor, tá? Uma parte de vapor bem considerável e você tem uma parte gasosa aqui bastante considerável também, o ponto triplo exatamente nesse ponto onde está o T ali, tudo bem? Então, se eu pegar, por exemplo, uma temperatura para a água aqui, ó, se eu pegar uma temperatura aqui, mais ou menos, para uma pressão aqui, eu vou ter a minha substância água no estado líquido, tá? Agora, se eu pegar aqui a minha temperatura, uma temperatura extremamente baixa, numa pressão extremamente alta, aqui, por exemplo, eu vou estar no estado sólido, mas muito próximo de chegar para o estado líquido, tudo bem? Percebam o seguinte, se eu pegar temperatura e pressão extremamente baixas, eu vou estar no estado sólido. Da mesma forma, se eu pegar temperatura e pressão extremamente altas, eu vou estar no estado gasoso, tudo bem? Então é assim que vocês analisam um diagrama de fase. Só outra coisa importante para a gente, que a gente não pode esquecer, são os tipos de transformações que eu posso ter com a matéria, né? Então, assim, esse gráfico aqui é um gráfico, não é um diagrama de fase, tá? Ele é um gráfico de pressão por volume, tá? Então, se vocês voltarem lá, ó, o gráfico de diagrama de fase, ele é pressão por temperatura.
Esse gráfico aqui é um gráfico PV, ele é pressão por volume, tá? E por que eu coloquei aqui? Porque é o seguinte, eu queria relembrar com vocês alguns conceitos que são importantes quando a gente fala principalmente de substâncias gasosas, né? Então, olha só, o que é uma transformação isovolumétrica? É uma transformação que acontece sempre com volume constante. Então, percebam, eu aumentei a pressão da minha substância, foi de 5 para 10, mas o volume se manteve em 2 litros, tá? O que é uma transformação isotérmica? A temperatura é constante. Então, você tem essa curva aqui, que a gente chama de isoterma, tá? Você varia o volume, você varia a pressão, mas a temperatura ficou constante. O que é uma transformação isobárica, meus amados? A pressão é constante, percebam que eu fiquei numa pressão de 5 atm, tá? E eu variei o volume e a temperatura. O volume passou de V2 para 2 litros, eu não sei quanto vale V2, e a minha temperatura também variou aqui dentro, tá? Isovolumétrica, volume constante, isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante. Tudo bem? Por que eu comentei disso? Porque nesse exercício proposto aqui, que está lá na página 6 também, vocês vão precisar saber sobre esses conceitos, porque as afirmativas elas falam um pouco sobre transformação isobárica, transformação isotérmica e por aí vai, tá? Então, resolvam esse exercício, no próximo vídeo a gente vem com a correção.